Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente em que horário você vai assistir esse vídeo. Prazer, meu nome é Lildiete. Esse canal é um canal pequeno, com 41 inscritos. Então eu sou uma pessoa extremamente desconhecida para muitas pessoas. E a maioria da galera que se inscreveu aqui são pessoas que me conhecem. Então seja bem-vindo a esse canal. Já tem um bom tempo em que Deus falou comigo sobre o canal no YouTube. E na verdade que isso passou a queimar no meu coração. E eu tenho até alguns vídeos aqui e tudo, mas já faz um bom tempo que eu não gravo nada. Pensando que em oferecer o melhor para as pessoas que entram nesse canal. Mas enquanto eu ainda não tenho microfone, os melhores equipamentos, vai ser com aquilo que eu tenho. E todas as manhãs o meu coração queima para mim vir fazer devocional aqui com vocês. Mas desde quando eu comecei a trabalhar, eu não consegui mais. Eu já não estava conseguindo mais fazer. Porque muitas das vezes a gente está à procura, né, de uma performance ou de oferecer algo melhor para vocês. Porque a gente vê tantas outras pessoas que vêm, gravam, fazem os seus vídeos no canal. E tem toda uma ferramenta, toda aquela estrutura do estúdio e tudo. E tudo que eu tenho aqui é um celular e uma fé. E experiências para compartilhar com você. Estou aqui com minha xícara de café, que é de lei. Então, você que está aqui, está me assistindo até aqui, permaneçam, porque nesse exato momento nós vamos orar. Então, onde você está, feche os seus olhos, se você puder fechar os olhos, e permaneça, certo? Senhor Jesus, nesse momento, Pai, eu ofereço a Ti, meu Pai, o meu coração, o nosso coração, dessa pessoa que está aqui assistindo. Pai, desde já peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Encha-nos do Senhor, encha-nos da Tua presença, Pai. Toque sobre a nossa mente, Senhor. Traga sobre a nossa mente paz, um pensamento de paz, sobre o nosso coração, Jesus. Torna-nos filhos e filhas obedientes ao Senhor, um coração rendido a Ti, Senhor. Conduz esse momento, Pai, para que Tua presença seja manifestada nesse lugar, no lugar que essa pessoa está. A palavra que veio aqui agora na minha cabeça é a palavra obediência. Quantos de nós desobedecemos a Deus nos mínimos detalhes das nossas vidas? E eu falo isso por mim. Eu deveria já ter gravado muitos vídeos, muitos conteúdos aqui, mas por pensar que é coisa da minha cabeça, por pensar que eu não vou saber o que falar, que eu não vou saber o que dizer, eu acabo travando nisso. Mas a verdade é que fluem muitas ideias na minha cabeça e eu não sei como colocar isso, né, em prática. E porque talvez o que eu espero é grandes coisas acontecerem, como equipamentos, microfones. Como eu falei, eu não tenho nada dessas coisas ainda. E o fundo aqui atrás me desagrada o quanto muito, né? Porque eu gostaria de estar em um ambiente mais, como é que eu posso falar, mais visível, melhor de ver. Nossa, me enrolei muito aqui nessa. Enfim, mas vamos focar aqui. Quantas vezes Deus manda a gente fazer algo e a gente não faz? Assim, as pessoas querem fazer grandes coisas quando elas não conseguem fazer as mínimas coisas que Deus manda. Às vezes Deus está dizendo pra você: fulana, fala pra ciclana que eu amo ela. E você fica assim: como assim, Jesus? Do nada isso? Só isso. Só diz que eu amo ela. E você nem fala isso, você nem usa isso, né? Você nem fala pra fulana aquilo que Deus mandou falar pra ela. Ah, mas só eu te amo, sim. Você não sabe o impacto que terá essa frase. Talvez tudo que ela precisa ouvir, que ela é amada. Então, voltando para aquilo que eu estou dizendo sobre obedecer, é justamente isso aqui que eu tô tomando a decisão hoje. Eu ia acordar cedo, 6 da manhã, essa era a minha programação, botar esse celular para gravar. E o que eu fiz? Não acordei cedo. O que aconteceu? Eu acordei 8h50 da manhã, eu tinha um compromisso às 9. Aí a minha amiga disse: não, você tem que vir 9h30, porque tal hora eu tenho mais cliente. Eu ia arrumar meu cabelo hoje. Chegando lá, não deu certo. Então eu falei: então eu vou vir triste, né? Porque eu queria tá linda. E aí eu digo: vou aproveitar e fazer o meu devocional com o pessoal do meu canal. Não sei nem se vai ter pessoal assistindo aqui, mas eu estou dando passos de fé para aquilo que Deus tem falado ao meu coração, passos de fé para aquilo que está sendo gerado no meu interior. Do nada, os cantos do pássaro. Eu confesso que eu tenho um leve
vive perfeccionismo. Então, quando eu tô falando aqui, se eu ouço ruídos lá no fundo, pessoas falando, pessoas gritando, pássaros cantando, pra mim o vídeo já não vai prestar mais. Mas aqui a gente tá tratando da realidade, né? Da realidade. Eu acho que eu não vou fazer nenhuma edição. Primeiro porque eu não tenho habilidades nem muita paciência. Ó, o gato. Ó, o gato. Vida real. O gato começou a miar aqui do nada. Batalha espiritual fortíssima, como vocês podem perceber. Então, são situações como essa que vai surgir na nossa vida para tentar nos paralisar. E a gente vai pondo desculpa no gato que tá miando, a gente vai pondo desculpas nos pássaros que estão cantando, a gente vai pondo desculpa nas pessoas que estão falando lá no fundo do vídeo. Ah, que isso e aquilo. Ah, Deus, mas é porque eu não tenho isso. Ah, Deus, se eu tivesse isso, eu faria. Mas a verdade é que você não quer fazer. Ou, vou mudar aqui para não parecer que eu sou a melhor pessoa em obedecer a Deus. A verdade é que a gente não quer fazer. Porque talvez a missão que Deus está nos dando, talvez seja servir um prato de comida. Talvez seja lavar um banheiro para a irmã. Imaginou Deus falar assim com você: minha filha, vai na casa de fulana e faz uma faxina na casa dela. E você fica assim: como assim, Deus? Fazer faxina na casa da fulana? E se você colocar isso em prática e chegar lá, talvez a fulana tá doente, a Disney não consegue nem sequer lavar uma louça. Então imagina você chegar lá e dizer: fulana, Deus mandou eu vir aqui limpar a sua casa. Quão grata fulana ficaria? Então o que as pessoas estão esperando, ou melhor, o que a gente está esperando, é uma grande conferência para que a gente possa pregar, subir no palco e pregar. Mas a verdade é que Jesus nos usa em qualquer lugar que a gente estiver, com a ferramenta que a gente tem, com as habilidades que Ele nos deu, entendeu? Deus vai te usar com as habilidades que Ele te deu, com aquilo que você tem. Eu não estou dizendo que você nunca vai pregar no palco, no altar, no púlpito, não sei como que você chama, mas o que eu estou dizendo é que você não deve esperar esse dia em específico, porque Deus quer te usar no lugar que você está, no seu trabalho, na sua escola. Eu acredito que você já deve ter ouvido isso, mas Deus quer talvez te usar na sua família, né? Às vezes a pessoa quer ganhar a África inteira, mas nunca falou de Jesus para sua família, né? É o que eu procuro sempre fazer. E quantas vezes eu tive vergonha de falar de Jesus para minha família? Porque a gente espera, talvez a gente fique com vergonha, espere julgamentos e tudo, mas é necessário, né? É necessário pregar o evangelho a toda criatura. Algo que eu tenho orado, eu vou falar para vocês quantas vezes eu fui covarde em não abrir a minha boca e não falar de Jesus para as pessoas. E ver que o quanto a gente fala pouco de Jesus, o quanto quando a gente deveria falar mais dele, a gente fala muito pouco do que ele merece ser anunciado. E a gente fica pensando muito no que as pessoas vão pensar. A verdade é que tem uns que vão nos amar e outros que vão nos odiar, e a gente precisa entender isso. Que o evangelho é justamente sobre isso, é sobre ser amado por um e odiado por outros. Outros vão te agradecer por você ter falado de Jesus para eles e outros vão te odiar. Mas o importante é a gente não se calar por isso. Então, em nome de Jesus, a minha oração é que você seja ousado, que você seja ousada, que nós sejamos ousados para pregar o evangelho, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que a gente não tem mais que perder tempo com isso. Esse negócio de ficar com medo, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê disposição, entendeu? Que os nossos pés carreguem as boas novas, que as nossas mãos levem a espada, que é a palavra de Deus. Olha aqui. Essa é a minha Bíblia. Então, a palavra de hoje é o quê? Obediência. Obedecer. Que nós sejamos obedientes, que o nosso coração agrade a Deus, porque nós somos filhos e filhas obedientes, amém? Você pode dizer amém aí do outro lado? Amém. Eu estou obedecendo o Senhor nessa manhã, porque Ele fala comigo para me gravar vídeos, fazer devocionais, e eu não estava fazendo, mas hoje eu estou fazendo, sem roteiro, de uma maneira extremamente conduzida pelo Senhor. Então, eu tô aqui, você tá aí, em nome de Jesus, tá bom?
Em nome de Jesus, você vai ter ousadia, você vai ter coragem para pregar o evangelho, para estender as mãos àqueles que estão fracos, estão caídos. Em nome de Jesus, que a verdade do Senhor seja manifesta em você, que as pessoas possam olhar você e ver Jesus, sabe? Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais parecido com Ele nós nos tornamos. E é algo que eu percebi, quanto mais cheia eu tô de Jesus, mais coragem eu tenho, mais ousadia eu tenho, porque todas essas coisas vêm dele. A coragem para pregar, a coragem para orar por alguém que está enfermo. Quantas vezes eu tive medo de orar por alguém que estava enfermo, por achar que Deus não ia curar aquela pessoa. Sabe por quê? Falta de fé. Quando você tem medo de orar por alguém que está enfermo, é porque você não tem fé suficiente para que Deus cure essa pessoa. Mas enquanto nós estivermos focados em nós mesmos, porque eu não posso curar ninguém. Aleluia. Quem pode curar? Jesus. Repete comigo. Quem pode curar? Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus é o único que pode curar as pessoas que estão enfermas. Não sou eu. Não é você. Você só tem que declarar a cura. E a fé, por meio da fé, será manifestada a glória de Deus sobre a pessoa que você está orando e ela será curada. É Jesus. É Jesus. Então convida Jesus, eu quero ser cheio do Senhor, eu quero ser cheia do Senhor para orar pelos enfermos e os enfermos serem curados. Quem sabe orar pelos mortos e os mortos voltarem à vida, não é mesmo? Porque quem pode trazer alguém à vida? Jesus. Jesus, Jesus. É isso que nós precisamos entender, que nós não somos o centro, mas Jesus é o centro de todas as coisas. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que Jesus faz. Nós estamos aqui para ser instrumento de Jesus. Ok? Instrumento, ouviu? Ouviu? O instrumento ele toca sozinho? Não. O instrumento ele só toca se tiver ali um músico conduzindo ele, não é mesmo? O violão não toca sozinho, o piano não toca sozinho, por quê? Tem que ter um músico conduzindo ali. Então Jesus é um músico na sua vida, glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. Então nós vamos ficar por aqui. Até a próxima. Que Jesus te abençoe e um grande abraço.